Fala, meus queridos, meus amigos, meus alunos, meus colegas de profissão. Aqui o professor Alex, professor de Educação Física, para mais uma aula da semana. Dessa vez abordando um assunto que é de muito interesse para a nossa sociedade. Nós precisamos contar com políticas públicas que favoreçam esse público que a gente vai abordar agora. E precisamos de uma conscientização social para que a gente possa minimizar os desconfortos que essa população sofre no dia a dia. Pois é, a gente vai falar sobre esporte adaptado. Já falamos em outras ocasiões de alguns esportes, o futebol de 5, o futebol de 7, né? E dessa vez nós vamos falar sobre o basquete de cadeirante. Temos aí alguns atletas de ótima performance, que vocês vão conhecer no decorrer da aula, e lembrando sempre daquela coisa que nós conversamos, né? Às vezes a gente fica reclamando da vida, reclamando que está sem dinheiro para ir no shopping, para comprar uma camisa Nike, Reebok, reserva, né? Fica reclamando com os pais. Porém, vocês sabem, eu já comentei, eu trabalho com deficiente físico, dou aula de natação para deficiente físico. E ali eu vejo assim, como às vezes a gente reclama demais, porque aquelas mães, aqueles pais são heróis realmente. Passou um amigo aqui, deu bom dia, nem deu para falar com ele. Mas eles são heróis, porque pensa bem, você sem perna ou sem braço, ter que cumprir todas as tarefas do dia a dia, ir à escola, escovar os dentes, acordar, né, arrumar suas coisas, né, e às vezes tem que depender dos outros. Então, que haja consciência e que ao curtir essa aula a gente possa ser mais agradecido a Deus pelo que a gente tem, né? Então, vamos lá para a aula. A princípio, vocês vão, como a gente tem feito a nossa didática, nós vamos conhecer um pouco dessa história, né, desse esporte aqui no Brasil, e depois a gente vai aprender sobre as regras e algumas coisas mais. Vamos lá, vamos sempre lembrando, né, os vídeos que a gente tem usado da TV Brasil, do canal 8, alguns canais que têm nos ajudado aí a passar esse conteúdo aí para vocês, tá bom? Espero que vocês curtam. Vamos lá, vamos conhecer um pouco desse desporto. O esporte para pessoas com deficiência surgiu na Inglaterra graças à iniciativa de Ludwig Guttmann, médico nascido na Alemanha, que fugiu para a Inglaterra para cuidar de veteranos da Segunda Guerra Mundial. Ele acreditava que o esporte poderia ajudar no tratamento dos paraplégicos. Em 1948, organizou a primeira competição entre os pacientes. No Brasil, em 1958, o basquete em cadeiras de rodas foi a primeira modalidade paraolímpica a ser praticada. Os responsáveis pelos primeiros passos do esporte por aqui foram Sérgio Del Grande, Aldo Micoles e Robson Sampaio de Almeida. Hoje acompanharemos um treino dessa modalidade. Alguns desses atletas fazem parte da seleção brasileira masculina de basquete em cadeiras de rodas. Em quadra, cada atleta doa seu potencial. E graças ao esforço e dedicação, eles alcançaram reconhecimento. E hoje representam o Brasil em competições internacionais. A modalidade é praticada por atletas que tenham alguma deficiência físico-motora, sob as regras da Federação Internacional de Basquete. Só tem duas diferenças, na verdade, né? A única coisa que difere é que no andante, se você bater bola e segurar a bola, você tem que passar a bola ou arremessar. No cadeirante não, ele pode bater a bola, segurar e bater de novo, desde que quando ele bata a bola e segure, ele dê 1, 2 toques no máximo na roda, na cadeira em progressão. E a outra regra que difere é que cada atleta tem uma pontuação.
devido ao grau de lesão de cada atleta, né? Essa pontuação varia de 1 a 4,5. Quanto maior o grau de lesão do atleta, menor a sua pontuação. E eu, como técnico, eu tenho que armar um time com 5 jogadores que eu não passe 14 pontos. É um treino bem puxado, fora o trabalho de academia extra-quadra que a gente faz com ele. O treinador acompanha de perto cada movimento. É igual, assim, o que difere é a cadeira. A exigência dos treinamentos são iguais, a disciplina de treino, de jogo, de tudo é igual. Você tem que considerá-los atletas. São cobrados até um pouco a mais da conta, né? Porque a gente quer sempre o melhor. E o legal também é que eles se cobram. Rotina de atleta é assim, exige esforço, disciplina, determinação e muito treino. O maior desafio é o treinamento diário, né? Que é cansativo, às vezes treinamos até 8 horas por dia. Então o maior desafio com certeza, você estar motivado para continuar durante o ano inteiro, treinando todos os dias. O maior desafio do atleta é vencer barreiras, né? Dores, treino, que realmente é muito puxado. Treino, academia e uma dedicação total. Alimentação, tudo isso, então tem que ter uma regra e a gente tem que seguir essa regra. O basquete em cadeiras de rodas exige equilíbrio e, assim como em todo esporte, quem cai levanta e corre atrás. Corre atrás da bola e do sonho. É o que fez Kleber. Hoje ele é armador da seleção. Mas para chegar até aqui, teve que perseverar muito. Isso vale a pena, a gente mostra para as pessoas que a gente não é limitado, né? E isso motiva cada vez mais nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor, amigos, e tem a gente como um respeito, né? Como atleta, como pessoa, isso para mim é muito importante. E o basquete na minha vida me deu praticamente tudo que eu tenho hoje. Além de saúde, me deu praticamente a minha base para tudo hoje. A deficiência não mudou o curso de seu objetivo. Uns têm uma dificuldade maior pelo grau de deficiência, então a gente procura sempre estar ajudando aquele que tem uma deficiência maior. Então aqui todos se ajudam, dentro do possível todos se ajudam. Hoje no basquete é tudo na minha vida, ele representa tudo. Tudo mesmo, porque assim, cada campeonato, cada conquista que a gente tem, então a nossa vida vai de acordo com o que acontece, a gente vai melhorando cada vez mais. E isso aí faz com que as pessoas realmente ela chega pra gente e fala, puxa, você é um exemplo de vida. Então isso é que motiva, entendeu? Isso que faz a gente ter mais vontade ainda. Cada um com uma história diferente e um ideal em comum: superar seus desafios e representar uma nação. O ápice do atleta é chegar numa Paralimpíada, né? Eu, graças a Deus, em 2008 tive a oportunidade de participar das Paralimpíadas de Pequim. Com certeza foi a melhor experiência da minha vida no esporte. É um orgulho muito grande, né? Representar o nosso país, é uma nação, né? Então muita gente torce pra gente, vibra com nossos jogos e isso pra gente dá mais orgulho ainda. Sempre foi um sonho vestir a camisa da seleção e graças a Deus já faz 10 anos que eu estou vestindo e isso pra mim é como se cada convocação é como se fosse a primeira vez, então me dá mais vontade ainda. Realmente, pessoal, são histórias de superação, assim, que não dá nem pra gente imaginar. Eu fico pensando todo o processo. A gente tá vendo aí os caras, eles já estão na seleção brasileira, já tem uma história, né? Mas você imagina, na ocasião onde alguns nascem com essa deficiência, outros, que eu acho até pior, sofrem um acidente e tal, e aí ele teve a oportunidade de viver como uma pessoa normal, né, que chama de neurotípico, e depois perdeu aquele membro. Você imagina como é que é a vida dele, por exemplo, um deficiente visual que enxergou e depois perdeu a visão, né?
Às vezes a pessoa, quando ela nasce já com a deficiência, talvez seja menos pior, eu imagino, né? Mas eu fico imaginando como é que deve ser eu acompanho muito a realidade de alguns atletas, né, deficientes, mas não dá pra gente mensurar porque a gente não está no lugar deles, né? Mas vamos lá, vamos continuar a aula. Olha só, agora a gente vai ver uma animação do professor Muriel Murimil, que a gente pôde contar com a ajuda desse filme dele, né, um desenho animado, falando sobre as regras do basquete de cadeirante, né, ou basquete sobre rodas, ou basquete sobre com cadeira de rodas, né. Eu tenho que lembrar que dentro desse universo, né, do esporte de cadeirante, existem classificações, como você viu aí o professor falando, né, as classificações por número, que determinam a dificuldade, e aí cada um, quem tem mais limitação, né, a pontuação é uma, quem tem menos limitação, a pontuação é outra. Dentro desse filmezinho de regras vai ser abordado de novo isso para a gente fixar bem, tá? Vamos lá para esse desenho. Regras de basquetebol em cadeira de rodas. Animação Beginners. Tradução e dublagem Murimil. As regras de basquetebol em cadeira de rodas são muito similares às regras de basquetebol normal. Os jogos são jogados com 5 jogadores em cada equipe. Cada jogo tem 4 períodos de 10 minutos e tem 40 minutos de duração. Existem somente 3 diferenças com o basquetebol normal: viajando, duplo, drible e pontos de classificação para equipes e jogadores. Os jogadores usam as mãos para impulsionar a sua cadeira de rodas. Isso é chamado de empurrão. A viagem ocorre quando o jogador empurra 3 vezes ou mais, enquanto carrega a bola no colo. Empurrões poderosos ajudam os jogadores a percorrer distâncias mais longas. Não há regras de drible duplo em basquete em cadeira de rodas. Os jogadores podem driblar quantas vezes quiserem, em um longo tempo, enquanto eles continuam dentro de 2 impulsos. Os jogadores driblam jogando a bola em sua frente para impulsionar as cadeiras, o que é permitido no basquetebol em cadeira de rodas. Jogadores de basquetebol em cadeira de rodas usam cadeiras de rodas especiais. As cadeiras de rodas de esporte têm as rodas inclinadas para dentro, assim proporcionam maior mobilidade e agilidade em comparação com as cadeiras de rodas normais. No entanto, as cadeiras de rodas são difíceis de controlar e, na verdade, elas não possuem freio, a não ser as próprias mãos do jogador. As cadeiras de rodas esportivas são feitas sob medida para o corpo de cada jogador. Finalmente, vamos às regras mais importantes para o basquetebol em cadeira de rodas. Pontos de classificação da equipe e do jogador. Os jogadores são classificados em 4 classes, dependendo de sua capacidade física. Os pontos são atribuídos a cada jogador em incrementos de meio ponto, de 1 ponto para deficiências pesadas, para 4,5 pontos para deficiências mais leves. O total de pontos para os 5 jogadores da equipe na quadra não pode exceder 14 pontos. Este total é o ponto da equipe. Essas regras dão aos jogadores com dificuldades pesadas e deficiências leves oportunidades iguais para competir em jogos. Basquetebol em cadeira de rodas. Um esporte com muita complexidade, agilidade, garra e determinação, diversas cestas e muitos passes de bola. Vá ver um jogo para experimentar a velocidade e o poder do basquetebol em cadeiras de rodas. Você vai se surpreender. Tá aí, pessoal, as regras, né, do basquete de cadeirante. Eu poderia até tentar ir terminando o vídeo aqui, mas eu me comovi muito com uma história de um atleta e eu quero quero compartilhar com vocês a experiência desse cara através de um outro vídeo. Repara só, vê se você não é uma pessoa muito privilegiada. Vamos lá, assiste aí. O que você faria se não tivesse as 2 pernas e apenas um de seus braços? O atleta de basquete em cadeira de rodas, Gustavo Villafañe, da Argentina, te dá algumas dicas.
Meu irmão, fantástico essa história, né? Fantástico. Uma história realmente de superação, né? Tem gente que com os 2 braços, com as 2 pernas, não faz o que esse cara faz no basquete, né? Pois é, pessoal, a gente vai ficando por aqui com essa aula. Eu espero que você tenha gostado, que Deus abençoe a sua família, tá? Que te mantenha em saúde, cuidado, prudência, honra a teu pai e a tua mãe, tá? Obedeça a eles, siga as orientações deles, por mais que você já tenha um pouquinho de idade, né? Porque no fim, mais tarde, quando a gente tem filho, essas coisas, a gente vê que realmente nossos pais têm razão. Então, a gente encurta o caminho para a felicidade quando a gente ouve os pais da gente, né? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a nossa cidade, Deus abençoe o Brasil.